Eu costumo dizer que tudo é dom. Tudo é dom. Escrever é um dom, falar é um dom, ouvir, cantar, sorrir, tudo. E essa questão do cordel na minha vida, ele vem de muito longe. Meu primeiro contato com a literatura de cordel foi com a minha avó, Maria Chaga. Eu ainda pequeno, com a idade de 7, 8 anos. E aí eu ouvia ela cantando, ela recitando os cordéis que ela sabia de mente, como a gente sabe, como a gente diz, né? E aquilo foi me encantando, aquela questão da música, da musicalidade, apesar de eu não ter dote para música, mas para... Aí quando eu começo a estudar, quando eu vou estudar meus primeiros anos, eu já começo a praticar a experiência de escrever em cordel. Então assim, não houve uma formação, eu não tenho uma formação nessa área. Quando eu começo a fazer os trabalhos na escola, é que eu percebo que eu tenho habilidade para escrever de forma rimada. E aí eu fui escrevendo, desde a idade talvez de 8, 9 anos, eu escrevo cordel. Aí mais recentemente, em 2006, foi que eu passei a fazer o registro das minhas atividades naqueles formatos de folheto, que também dá o nome à própria literatura, né? Literatura de cordel, e comercializar, me apresentar em feiras, me apresentar em eventos, aqui em Jaguaruana e em outras cidades, quando convidados, como por exemplo em Pailhã, Buças, em Itaiçaba. Então nos municípios aqui do Vale, que as pessoas têm conhecimento do meu trabalho, têm me convidado e na primeira oportunidade eu vou e me apresento como cordelista e já apresento os meus trabalhos, recito também trabalho de outros poetas do cordel, como Patativa, como Braulio Bessa, Arievaldo Viana, Clevison Viana, e não deixo de modo algum de falar também dos outros poetas jaguaruanenses, como sendo o Moacir, né? O Moacir para mim é um exemplo aqui na comunidade, aqui na nossa cidade. O Mateus, poeta do São José, o poeta Avani, que ele é mais para repentista, ele faz o repente, mas tem algumas coisas escritas também. A Dora Lázaro, o Xavier, pessoas essas que talvez até vocês não conheçam, mas que são do meu convívio. A gente já tem tido a oportunidade de se apresentar em alguns eventos juntos. A minha inspiração para escrever é basicamente as coisas as quais eu vivo, as que eu tenho conhecimento, coisas que eu costumo dizer que é pelas quais eu me apaixono. Então são pelos temas mesmo, assim, a questão de tema, para as coisas do homem do campo, para as coisas do sertão, para a coisa do homem matuto. Então a minha inspiração é esta. Eu no início eu tinha pensado em falar que seria talvez, por exemplo, assim, a minha avó. A minha avó não necessariamente ela é inspiração para eu escrever, mas é pela qual eu escrevo, porque tudo que eu aprendi foi com ela. E as minhas duas avós, diga-se de passagem, a Maria Chaga, ainda viva, e a Ernestina, que foi quem me deu algumas ideias de como escrever, para quem escrever. Eram pessoas assim, analfabetas por parte de pai e mãe, mas que tinham uns ensinamentos e ensinavam muita coisa interessante a gente. A vozinha, a Ernestina, menos. A vozinha era alfabetizada, diferente da mãe velha. Mas ela me ensinou, me deu dicas de como eu fazer para que eu tornasse o meu trabalho mais apaixonante, mais acabado, mais redondinho, entendeu? Eu não sei de onde ela tirou aquele ensinamento, com quem ela aprendeu. Com o professor não foi, ela era autodidata, também passou os ensinamentos para mim. Possa ser que alguns achem que é pouca idade, é a que eu vou falar, mas Inês, eu tenho lembrança desde os 8 anos de idade, logo que eu aprendi a escrever, porque antes você fazia os estudos, o acesso à educação era muito difícil. Há 30, há 40 anos atrás era muito difícil do que é hoje em dia. Então a gente ia fazer a primeira série naquela época com 7, 8 anos, porque não tinha educação infantil, a gente estudava nas escolas, na casa de algum morador da própria comunidade. Eu particularmente
Estudei, o primeiro acesso que eu tive à educação foi na minha casa, com a minha mãe sendo professora, onde funcionava uma escola chamada José Hamilton de Oliveira. Hoje nem existe mais. Era lá em casa. Minha mãe era professora, a escola era lá em casa. E depois é que eu vou ter acesso a uma outra escola, já no segundo, terceiro ano, com outras professoras. Mas eu fui alfabetizado pela minha mãe, eu já escrevia quadras, aquelas quadrinhas, coisas assim mesmo, que pra mim era meio que sem sentido. Só que hoje eu percebo que o que eu escrevia há 39 anos atrás, há 40 anos atrás, porque eu tenho 47, é a mesma forma que eu escrevo hoje. Para mim, cada um do que eu já produzi é mais importante. Mas eu tenho que eleger dois como sendo os mais. É A Luta do Tejo com a Cascavel, que foi o meu primeiro trabalho literário que eu produzi, que eu publiquei, que eu perdi a vergonha de me apresentar e fui para os palcos e apresento. É A Luta do Tejo com a Cascavel. E aí vieram outros. Nome feio ninguém merece, amizade não se compra. Era uma vez um mosquito, que é de cunho educativo, fala sobre a dengue. Santana, a avó de Cristo. Tem vida em outro lugar. Inúmeros outros trabalhos. Até que apareceu o convite de aniversário. Aí pronto, depois que apareceu esse do convite de aniversário, aí é uma segunda paixão. É diferente do que eu sinto pelo Tejo com a Cascavel, mas é a minha segunda paixão, que eu tenho gosto e orgulho de apresentar. Eu gosto e me apresento com qualquer uma das obras que eu já escrevi, conforme seja o evento, a oportunidade que eu sou convidado para apresentar. Mas eu costumo dizer que A Luta do Tejo com a Cascavel e o convite de aniversário, eles cabem em todo lugar. Agora eu vou apresentar um poema de minha autoria, intitulado A Luta do Tejo com a Cascavel. É uma história real e imaginária, com um toque de humor e inteligência, o que é muito peculiar a este humilde poeta que eu vos falo. Essa história quem me contou, quem passou ela para mim, foi um senhor lá do Figueiredo chamado Adami Ferreira. Ele é meu padrinho e ele me contou essa história em 94. Somente 12 anos depois foi que eu vim cordelizar. Os animais imbuídos na história é apenas para dar um efeito mais assim de humor, de inteligência, digamos, ao próprio poema. E ficou assim: A Luta do Tejo com a Cascavel. Ainda sou muito jovem, mas não queira duvidar, de quase tudo na vida eu já escutei falar. Mas nada pior se deu disto que me aconteceu, que me dispõe a contar. Eu já vi briga de facas, outra de foice e facão. Meu avô foi cangaceiro do bando de Lampião. Conheci Maria Bonita lá no alto da Catita, no enterro de um anão. Você deve estar pensando, é mentira, seu doutor. Eu não preciso mentir para tê-lo como leitor, mas para saber se é verdade. Pergunte na oportunidade o finado meu avô. Eu vi muita coisa feia neste mundo tão cruel. Também vi coisas bonitas para as quais eu tiro o chapéu, mas nunca vi nada igual, uma luta no matagal do Tejo com a Cascavel. Eu ia com meu avô dentro do mato fechado, um cachorro bom de caça, uma cabaça do lado, para quando a sede bater, da mesma água beber, a caminho do roçado. Andávamos a passos largos quando o cachorro acuou, com seu latido bonito, a gente logo escutou, nós fomos se aproximando e conforme eu for contando, verás o que se passou. Primeiro encostou o vovô no juazeiro copado, eu fiquei logo atrás tomando muito cuidado para não chamar atenção em meio à discussão dos animais apontados. Vejam, portanto, agora os traços dos animais. A cobra inteira media 2,5 metros ou mais, tinha presas afiadas para ajudar nas picadas, brilhantes como cristais. O Tejo, por sua vez, mostrava-se mais valente, unhas também afiadas, uma cauda imponente, cada dente seu brilhava quando a boca apontava em procura da serpente. Enquanto os bichos brigavam, a gente nem se mexia, vovô temia que os mesmos usassem da valentia, não somente para matar o desejo de brigar, nos causando correria. Aí a cobra fez com o chocalho um barulho ritmado, o Tejo deu uma olhada, ficou meio admirado, a cobra deu-lhe um nó enforcando o seu gogó, deixando-lhe asfixiado.
O Tejo recuperou-se com as 4 patas então, deu um mortal para trás e lascou a cobra no chão, e assim, desta maneira, deu-lhe um murro de primeira em cima do coração. A cascavel inspirou, encheu os pulmões de ar, recuou um pouco mais e começou a rodar, e de um pulo tão potente, do Tejo arrancou-lhe os dentes e dele pôs-se a mangar. Não se dando por vencido, ainda que envergonhado, o Tejo pensou consigo: vou dar um troco bem dado. A cabeça levantou, o pescoço alongou e veja agora o resultado. Partiu para cima da cobra, mas foi sem pena e sem dó. Pegou a cobra com força e na mesma deu um nó, depois ficou só olhando a bichinha estribuchando, mas parecia um cipó. E de tanto estribuchar, o nó foi se desfazendo. Nós apenas espiávamos o que estava acontecendo. A serpente se livrou e um novo round travou com quem estava lhe batendo. E foi para cima do Tejo com gosto de gás na boca, deu uma mordida no réptil que parecia estar louca e ele disse: fiz besteira, mais uma vez dei bobeira, ela me pegou de touca. Quando a picada bateu, o Tejo ficou irado, virou para um peão roxo que estava assim do lado, deu uma mordida no pau, que o veneno e o sangue mau nele ficou impetrado. Nesta hora, outros bichos já estavam encostados, somente eu e vovô ficamos mais afastados. Uns e outros já chegavam, já gritavam para ver se ajudavam neste fato aqui narrado. Fique ciente dos bichos que estavam no local: uma raposa, uma coruja, uma outra cobra coral, 2 preás, um jabuti, uma pomba juriti, um caçote e um pardal. A coruja disse: cobra, o Tejo é bicho feroz. Cuidado com este réptil, saiba que eu sou por vós. Se cuidados não tomar, o Tejo vai te pegar, porque ele é rápido, veloz. A raposa tomou partida pelo velho companheiro, dizendo: cobra assassina, tome cuidado ligeiro, pois se o Tejo te pegar, do teu corpo vou provar meu pedaço por primeiro. A cobra coral falou: eu defendo minha amiga, esse Tejo carniceiro merece mesmo que eu diga, se este monstro morrer, hoje à noite eu vou fazer um festival de cantigas. O caçote e os 2 preás, juntos com o jabuti, começaram a bater palmas, mas a pomba juriti, momento em que o pardal disse: Deus, que coisa mal esta que eu vejo aqui. Como é que vocês podem se alegrar tanto assim com a briga desses dois? Vem da hora, um leva a fim, não basta o que o homem faz, a guerra minando a paz, isso tudo é muito ruim. Não podemos se igualar fazendo o que o homem faz. Devemos lutar, portanto, pelo progresso e a paz. Se quisermos imitar, o fim vai ser de amargar e caminharemos para trás. Deixem de orgulho besta, de egoísmo, de ambição. A cascavel e o Tejo é uma irmã e um irmão. Vamos por eles pedir para Deus lhes consentir de seus pecados perdão. E foi assim que findou-se uma grande reunião. A cascavel e o Tejo no final deram as mãos, o pardal se aproximou e ali mesmo ministrou uma bonita oração. Ó meu Deus, Pai de bondade, fonte de amor e perdão, retire do homem o ódio que há em seu coração, que eles possam mais e mais agir como os pardais, dai-nos a paz e a união. Os bichos entreolharam-se e fizeram como convém, baixaram sua cabeça por pouco tempo também. Já o Tejo e a cascavel, olhando para os céus, disseram juntos: Amém. Eu olhei para o meu avô, assim meio admirado, era pouca minha idade, mas nunca tinha pensado no que o pardal falou. Abracei-me com o vovô e chorei envergonhado. Essa história se passou, digo e não peço segredo, quando ainda eu era criança, logo que perdi o medo, acompanhando o vovô, ele que muito andou nas matas do Figueiredo. A luta do Tejo com a cascavel.